Fala pessoal, e aí, tudo bem? Então vamos começar aqui numa nova plataforma com um teste, uma videoaula experimental aqui para ver se tudo corre bem. Já me avisaram que eu tenho um tempo bem limitado, por volta de 23 a 25 minutos para apresentar tudo e, portanto, provavelmente eu não vou conseguir chegar até 1939. Fica então já a informação que talvez haja uma parte 2 deste vídeo, tá? Vou tentar me concentrar em cobrir no mínimo de 1919 a 29, para daí a gente estabelecer como base isso e refletir sobre o próximo período seria de 29 a 39, tá? Então vamos lá. Utilizando aqui os nossos slides que já estão à disposição lá no Eduz, você pode acompanhar a noção de que, ao fim da Primeira Guerra Mundial, você constrói um ambiente que joga a culpa na Alemanha por conta da guerra, ela é forçada a pagar pesadas indenizações, é humilhada de diversas formas no tratado. Como nós veremos lá na frente, essa é uma percepção que não é apenas alemã. Isso explica, de certa forma, a demora em começar os conflitos da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, nós precisamos guardar isso. Também faz parte desse conjunto de acordos que surge do Tratado de Versalhes, em alguns lugares chamados Tratados da Vergonha, né? Temos uma conferência de paz em Paris. E, neste caso, nesta conferência de paz, se estabelece uma série de tratados, de acordos, de procedimentos que facilitam a entrada do capital norte-americano na Europa. Então, nós temos que pensar ao longo do tempo qual é o impacto disso para a economia norte-americana. Como nós já tratamos em algumas aulas, a economia norte-americana tende, de 19 a 29, a crescer em demasia, porque ela, dentro do movimento industrializante que ela passa neste momento, ela passa a abastecer o mercado interno norte-americano, produzir para o mercado interno europeu e, né, tentando cobrir o buraco que a guerra deixou, e abastecer todos os outros lugares do mundo que consomem esses produtos dos Estados Unidos. Este ambiente facilita, então, a gente entender, né, essa curva em relação à economia norte-americana. Ela é crescente, ela é ascendente por volta de 1924, que aí já tangencia ali o fim do slide, a borda do slide, até 1929. Como nós podemos ver, a economia tende a se expandir, os índices atingem números incríveis até 29, com oscilações, isso é importante. Como eu já tinha comentado com alguns alunos meus, você tem uma situação impressionante neste momento, que é a seguinte: o sistema, a reconstrução da Europa, ela tem uma primeira onda de impacto na economia norte-americana na parte agrícola. Então você começa a ter movimentos na Europa ao longo do tempo da reconstrução de protecionismo. Isso vai fazer ao longo do tempo com que caia o consumo dos produtos norte-americanos. A questão aqui, que já me foi levantada e é importante, é porque não houve uma ação coordenada para impedir esse desequilíbrio entre produção e consumo. Parte da resposta está ligada ao governo norte-americano ser ultraliberal neste momento. E isso responde por que o projeto do Roosevelt vai trazer uma ponta de esperança para essas pessoas e vai ser vitorioso. Se você não acompanhar esse raciocínio, a eleição do Roosevelt vai ficar um tanto quanto largada no espaço, né? Então, primeiro vem uma onda inicial que
é sentida, mas não é muito comentada, que é no campo, na área rural, você tem todas aquelas imagens de pessoas perdendo as fazendas, isso tem uma repercussão no sistema produtivo, especialmente de alimentos, e acaba levando uma série de pessoas a ficar sem ter sua casa, sem ter seu terreno, sua fazenda, e isso deixa de produzir uma série de alimentos necessários para manter essa pujança econômica. Isto diz respeito a essas pequenas variações dentro deste gráfico da economia norte-americana. Mas, na realidade, nós comumente associamos a crise de 29 ao problema da indústria norte-americana. Por quê? Porque os problemas vão se avolumando até que um dia, como nós já acompanhamos os fatos da crise, irrompe uma crise no centro financeiro nova-iorquino, que é o mais pujante dos Estados Unidos neste momento. Então, o que vai acontecer? É exatamente a quebra da bolsa vai ser apontado aqui nesse gráfico, que leva a uma queda impressionante dos índices da economia norte-americana, como nós vemos aqui. E se nós acompanharmos, esse o detalhe que eu peço para diversos alunos meus colocarem atenção, a linha, o fim desta linha aqui, talvez esteja aparecendo, espero que esteja aparecendo aqui o cursor, ela vai estar abaixo dos níveis de 24. Então, essa é uma informação importante, tá? Que podemos entender os movimentos políticos e econômicos que derivam da crise de 29 através dessas percepções da queda dos índices. Qual era o cenário dos Estados Unidos? Como já comentei em algumas videoaulas, o cenário dos Estados Unidos era um cenário de crescimento econômico, de aquecimento dos índices da economia norte-americana, o que significa maior emprego, maior renda, aumento do comércio, aumento do consumo, e tudo isso acabava levando as pessoas a investirem nessa ciranda financeira, vamos colocar nesses termos, talvez a expressão seja estranha para alguns, mas é nesse jogo de ações que aparentemente entraria numa completa numa completa era de ouro, né? Então nós teremos que perceber isso, e esta era de ouro vai ter o impacto do aumento do endividamento de classes, especialmente as trabalhadoras, né, as classes trabalhadoras, e de um aumento de risco, não só das empresas, como uma falta de percepção de que o sistema era perigoso para quem não entendia de fato os movimentos do mercado financeiro. Lembrando que, como o governo era ultra neoliberal, ele tinha como fundamento não fazer uma fiscalização, digamos, pormenorizada dessas questões, o que abre espaço, como nós que já tratamos aqui na crise do encilhamento, abre espaço para certo desmando, certos abusos na economia, o que também aconteceu lá. Neste sentido, a era de ouro sofre uma espécie de tsunami, que é a crise de 29, e a partir daí começa a cair essa ilusão do crescimento indefinido e das pessoas poderem ter dinheiro operando com situações muito próximas à ilusão, certo? Nos Estados Unidos, isso leva a uma crise homérica refletida na perda de emprego, qual é o resultado? Desaquecimento da economia, queda do comércio, e essa queda no comércio, num primeiro momento, faz com que os preços recuem, mas rapidamente, como sobra muito produto e a situação não é boa, você tem que tentar
compensar a crise aumentando o valor. Então, ao longo do tempo, você vai ter uma flutuação do preço das coisas. No geral, a tendência é flutuar para cima, apesar de no começo ter um movimento ligeiramente diferente, e isso vai causar um debacle, uma queda na qualidade de vida da população norte-americana no geral, certo? Aqui embaixo, uma das cenas mais famosas, um homem vendendo um carro de luxo em troca de qualquer ninharia, que era o que ele estava tentando salvar de tudo que ele tinha perdido na bolsa. Tinha esse carro e estava tentando se desfazer do carro para manter o mínimo do nível de vida. Outra imagem importante, tratando aqui de pessoas que estavam desesperadas atrás de emprego, porque nessa situação eles tinham perdido tudo, né? Então, nós temos uma crise que vai destruir a qualidade de vida das pessoas, nós temos uma situação muito ruim para populações que tradicionalmente são mais vulneráveis, então negros, latinos e uma série de outros grupos que não conseguiam se defender da crise ou que não acumularam o necessário para sobreviver a uma crise, eles pagam um preço muito alto nesse momento, certo? A crise, num primeiro momento, se acredita que os números vão ser revertidos, que a situação vai ser passageira e rapidamente tudo vai entrar nos eixos e a economia vai crescer, e como sabemos, isso não acontece. Então não acontece em 29, em 30, em 31, 32, até que surge uma proposta de abandono do liberalismo econômico, encabeçada pelo Roosevelt, né? Franklin Delano Roosevelt, que vai ser o nosso personagem aqui neste slide. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter uma proposta que muda essa postura do Estado frente à crise. Como vocês vão encontrar em diversos lugares, você tem uma teoria que embasa de maneira fundamental o New Deal, que é o keynesianismo, né? O John Maynard Keynes, ele tem algumas ideias, me lembro que a abertura do livro dele, ele com imensos cuidados afirma que ele está na linha dos liberais, portanto dos capitalistas, então ele não deveria nem poderia ser enquadrado no lado do socialismo ou do comunismo, mas que ele acredita que o modelo trabalhado pelos liberais clássicos, o Adam Smith, Jean-Baptiste e David Ricardo, eles só funcionariam no limite, não era um funcionamento cotidiano. Portanto, ele prevê que o governo tenha um papel, digamos, saneador desses abusos que estavam sendo cometidos. Nesse sentido, vem o Roosevelt e propõe o New Deal, né? O que vai acontecer? Vão haver movimentos que atacam a especulação, né? Essa flutuação de preços tenta ser estagnada pelo governo, que em diversos produtos necessários para a sobrevivência da população, como a gasolina ou o carvão, né? Já estava havendo desabastecimento e o governo age nessa área. Vai conceder crédito aos fazendeiros para que eles retornem às suas fazendas e retomem a produção de alimentos, né? O que de certa forma busca ao longo do tempo reformar esses buracos deixados pela crise. A adoção de salário mínimo e limite de jornada para estabelecer um mínimo de condição de vida para as pessoas nesse momento, e programas assistenciais e auxílio aos desempregados para buscar dar um choque na economia e fazer com que ela responda a esses incentivos indiretos do governo para que a economia volte a funcionar.
Como nós sabemos, vão haver, esta imagem é muito simbólica, interessantíssima, e aqui a gente já se encaminha para o final desse primeiro período, só depois para citar o caso brasileiro. Mas aqui mostra o Roosevelt dirigindo, né, o navio, e o povo americano olhando para essa reconstrução econômica com uma esperança, como se fosse o raiar do sol depois de uma noite marcada do outro lado pela depressão econômica, com detratores sinalizados nessa charge como pessoas que, como financistas, como aqueles que se valiam dessa ciranda financeira para enriquecer e para manter as suas riquezas. Então, esses sujeitos atacariam os planos do Roosevelt, mas ele tinha um povo do seu lado e estava encaminhando esse projeto econômico para a reconstrução do país. É claro que aqui estamos tratando de uma charge que busca defender o ponto de vista do New Deal, o ponto de vista do que aconteceu em relação à situação de depressão econômica que se encontrava. Né? É inegável que você não tem como perder isso de vista. Seja como for, esse é o encaminhamento para a crise de 29 nos Estados Unidos. No caso brasileiro, o governo brasileiro teve o Vargas, que tinha acabado de chegar ao poder com a Revolução de 30, a sua equipe econômica fornece um plano de ação imediata do Estado, comprando café e destruindo toneladas de café. Não era uma porção marginal para manter o preço. Era um projeto, era um programa econômico que buscava injetar dinheiro no setor mais dinâmico da economia, que era a cafeicultura, para fazer com que houvesse uma espécie de efeito dominó e este dinheiro se espraiasse e mantivesse a economia brasileira funcionando, certo? Portanto, como diz o Renato Perissinotto em alguns estudos, você precisa de uma legislação, essa legislação é citada em diversos lugares, que impediria o puro e simples investimento dos cafeicultores, os donos de cafezais, em novos cafezais. Isso foi limitado. E, digamos, quase que naturalmente, pela industrialização brasileira, precisar de investimentos, é como se esses capitais acabassem, no geral, escoando para a área industrial e gerando a industrialização brasileira da época de 1930, tá bom? Fico por um momento por aqui. Em outra videoaula, nós tratamos de cobrir o restante, tá bom? Tudo de bom para vocês, até mais, tchau, tchau.